ser ético nos negócios é prejudicial, ou então boas pessoas vêm em segundo lugar, no sentido de que se eu fazer o correto, ficarei para trás. Todo aquele que tiver a trapacear, que estiver com um comportamento antiético, terá o pódio. E eu que estou a fazer bem, porque nós também vemos de uma sociedade que quem faz o que é correto parece que está a dormir, né? Te dizem, amigo, estás a dormir? Como é então? Isso é Angola. Se tu fizeres assim, nunca mais é domingo, nunca mais terás a tua fatia do bolo. Comunicóloga, entrevistadora, colunista da Forbes, não é qualquer lugar, da Platina Line e de tantas outras responsabilidades. Mas o que ela mais se destaca nesse mercado é quando se trata de atendimento de excelência. E com isso, não tem como nós falarmos de outra pessoa sem mencionar aqui a grande e nobre minha mana, Shirlene Lino. Portanto, nosso objetivo é esse, é tornar o atendimento em Angola elevado ao mais alto nível, estar aos padrões nacionais e internacionalmente aceitos. Eu quero que um cliente que foi atendido em Paris, um cliente que foi atendido na Suíça, chegue aqui e encontre um nível semelhante de atendimento. Sim. Executivos e executivas, sejam muito bem-vindos ao Centro de Negócios. Esse é o podcast de número, vais descobrir. Mas isso não importa tanto, porque o que importa aqui realmente é a convidada que eu vou ter. Ela é a segunda mulher a pisar nesse podcast. Como vocês já devem imaginar, a primeira já foi brutal e com ela não seria diferente. A esta altura, acredito que você já deve saber de quem se trata. Eu falo aqui nada mais, nada menos do que Shirlene Lino. Ela que é formadora, comunicóloga, entrevistadora, colunista da Forbes, não é qualquer lugar, da Platina Line e de tantas outras responsabilidades. Mas o que ela mais se destaca nesse mercado é quando se trata de atendimento de excelência. E com isso, não tem como nós falarmos de outra pessoa sem mencionar aqui a grande e nobre minha mana, Shirlene Lino. Seja muito bem-vinda, minha mana. Obrigada, grande Chingelesse. Assim, é um gosto incomensurável poder estar aqui no Centro de Negócios. Maravilha, maravilha. Para mim é uma grande honra e também um tanto quanto controverso, porque das vezes que tivemos em um estúdio, a Shirlene estava do outro lado e eu era o entrevistado, né? É verdade, é verdade. Eu acho que esse exercício justamente de entendermos que muitas das vezes na vida nós vamos sair de um lado para o outro, faz com que nós consigamos enxergar de fato a outra perspectiva, porque não é uma questão às vezes de certo ou errado, às vezes é 9 e 6, ou seja, depende muitas das vezes da posição. E para mim é uma grande honra, porque a Shirlene é das poucas manas também que eu admiro, que tem feito um trabalho nobre. E eu conheci no meio mesmo de atividades profissionais e depois entendemos que afinal nós temos vários denominadores comuns, né? Um deles é que os dois estudamos no Brasil Verdade. e que ela é uma grande escola, né, Shirlene? Assim, viemos da mesma escola, de onde aprendemos, assim, valores para a vida. Boa, maravilha. Olha, passando aqui diretamente ao nosso podcast, que é o Centro de Negócios. Você que não nos conhecia, já começa a seguir, partilha e comenta, porque esse podcast vai ser mesmo, daquele jeito. Shirlene, nós vamos começar aqui pelo método reverso, que é o seguinte: o que não é a Shirlene? Epa! Olha, quando falaste que estamos aqui hoje numa posição inversa, eu pensei que a vida de facto é rotativa. Nunca sabemos o dia da manhã. Sim. Portanto, se eu te apertei, se calhar um dia nas minhas entrevistas agora, já é revanche. Então, o que não é a Shirlene? A Shirlene não é uma jovem descuidada com a vida, com propósitos, com as suas ações. A Shirlene não é uma jovem que abre mão da sua família, dos seus princípios. Não é uma jovem que quer ver esta Angola a despencar. Uau. Sobretudo, não é uma jovem que quer ver os outros jovens a autossabotarem-se. Antes, pelo contrário. O meu propósito é fazer com que os jovens possam encontrar a sua melhor versão por meio das competências técnicas e comportamentais. Uau, vocês já sentiram? Tá a ver o power dessa miúda? Não brinca. Shirlene, vamos ao cerne da questão. Aqui é mesmo Vamos. para nós sermos curto, objetivos, sobretudo funcionais, porque Sim. afinal de contas, esse é o podcast Centro de Negócio. É verdade. Centro de Negócio exige de nós essa roupagem, tudo que você falou, que é empoderar outro jovem, empoderar esta nação que é Angola, que todos nós amamos. Shirlene, eu vou diretamente para uma questão que
carece de um olhar que Uhum. você é a pessoa ideal para responder isso, que é o seguinte. Qual é a mentira mais confortável que o ecossistema corporativo angolano conta a si mesmo quando o assunto é tratar bem o cliente? A mentira que essas pessoas têm muito intrínseca a elas mesmas é que estão a fazer um favor ao cliente. Acham que, ok, se nós não vendemos a esse, teremos outros clientes. Se perdemos um cliente, não tem mal algum, porque haverão outros. Mas o que essas pessoas não sabem, ou que fingem não saber, é que um cliente insatisfeito pode causar um dano irreversível, um dano reputacional irreversível para as marcas. Então a pior mentira é essa, é achar que é só um cliente, se falamos com um único cliente, teremos vários outros. Mas na verdade, quando estamos a falar com um cliente, estamos a falar se calhar com a nação inteira, porque o marketing de boca a boca tanto pode funcionar positivamente, como pode ter o efeito reverso. E Sim. os estudos indicam que um cliente insatisfeito consegue passar a palavra para muito mais, consegue influenciar negativamente muito mais pessoas do que um satisfeito influenciar positivamente. Maravilha, como vocês viram, Shirlene é top. Isso é fera. Você Aqui, pega o aqui não há toque minhas ardendo, bebidas, você mano. pega o toque ardendo, caneta e anota tudo aí. É Shirlene, verdade. tenho aqui uma segunda questão bem direta que eu vou querer que você surfa nesse universo, que é o seguinte. No mercado altamente competitivo, ser estreitamente ético é um bom negócio no curto prazo ou é um luxo exclusivo para quem já tem capital que sobra? Grande dilema. Nas formações de ética profissional, geralmente eu partilho com os formandos alguns dilemas éticos e um deles é justamente esse que diz: ser ético nos negócios é prejudicial ou então boas pessoas vêm em segundo lugar, no sentido de que se eu fazer o correto, ficarei para trás. Todo aquele que tiver a trapacear, que estiver com um comportamento antiético, terá o pódio. E eu que estou a fazer bem, porque nós também vemos de uma sociedade que quem faz o que é incorreto, ou seja, quem faz o que é correto parece que está a dormir, né? Te dizem, amigo, estás a dormir? Como é então? Isso é Angola! Yeah. Se tu fizeres assim, nunca mais é domingo, nunca mais terás a tua fatia do bolo. Mas para responder à questão, quem faz o que é correto, esse sim está a garantir sucesso a longo prazo. Esse sim está a garantir sustentabilidade, porque ser antiético nos negócios só parece ser o correto. Apenas parece. E vou se calhar aqui partilhar Fica à alguns vontade. acontecimentos a nível tanto nacional como internacional que vêm nos elucidar isso. Um dos casos assim muito icónicos é o da Volkswagen. Sim. A Volkswagen, que é uma marca de viaturas que dispensa apresentações, que a dada altura quis entrar, é uma marca alemã, né, de Sim. viaturas, a dada altura quis ingressar para o mercado americano. E o mercado americano naquela altura era muito exigente, extremamente exigente, tem aí uma série de requisitos para que eles pudessem operar naquele mercado. E o que a Volkswagen fez? Queria operar, mas ao mesmo tempo não queria cumprir com todas as exigências do governo americano, então fez de conta. Se calhar pegou um carro teste que foi de encontro aos requisitos e todos os outros já não cumpriam. Lá passou pelos testes e começou a operar e foi operando e estava tudo bem. Até que, a dada altura, houve uma rebelião interna, que um grupo de colaboradores ficou insatisfeito. E eu, como se diz, zangam-se as comadres, descobrem-se as carecas, né? Esse grupo de... Como é que é essa dica? Repete, como é que é essa dica? Zangam-se as comadres, descobrem-se as carecas. Porque Ok. depois os segredos começam todos a vir ao de cima. Então, melhor é nem se zangar. Melhor é nesse zangar, ou então nem teres aí a cauda presa, Sim, né? sim, Melhor sim, agir sim. sempre de forma com lisura, para que se alguma Faça coisa bem a correr. coisa, Exatamente. Há um outro ditado que ainda diz que é quando a maré baixa que se vê quem está a nadar nu. Né? Você está ali. Essa tua dica, então você anda a tirar, né? Eu confesso que eu nunca ouvi essas Não. coisas. Pois, porque quando a maré está baixa, você tá alta, aliás, estás ali à vontade, né? Yeah, Tá tudo yeah, bem, posso ficar pelado, não? Yeah, Quando yeah. ela baixa, aí descobre-se tudo. Yeah. Portanto, veio ao de cima. Quando houve essa rebelião interna, tudo veio ao de cima, meu caro. Começaram a destapar todas as situações, todos os incumprimentos, todos, e a Volkswagen ficou com um dano reputacional gravíssimo, altíssimo, perdeu contratos, perdeu clientes, perdeu até fornecedores, porque nós estamos numa era em que os stakeholders todos importam-se com a conduta, com a postura, com a reputação das pessoas, dos entes com os quais se relacionam. E a Volkswagen, que se calhar era uma marca que hoje poderia estar no mesmo pedestal de uma BMW, de uma Mercedes,
acabou não estando. E então, só parei. Por isso é que dizia eu que ser antiético a curto prazo pode parecer Uhum. correto, pode parecer imediato, mas não é. E ainda há uma outra máxima sobre a ética que diz o seguinte, que diz que tu fazes o que é errado porque tens alguma justificativa, ele só vai explicar o porquê que você fez aquilo, mas Uhum. não te vai ilibar de uma responsabilização penal ou criminal. O Amilcar assaltou uma farmácia porque tinha um familiar extremamente grave, ok? Está explicado, está entendido porque que ele fez isso, mas pena com ele. Boa, 5 anos boa, boa. de cadeia. Olha, você aqui falando, eu fico marinando nas ideias, que é para poder perceber, na verdade, alguns fenômenos que nós temos sociais. Sim. E nós, por exemplo, tem aqui uma máxima que eu vou trazer, não sei se as pessoas vão ouvir na primeira mão, que aqui em Angola, maioritariamente, quando se trata de venda, eh, a partir das já as empresas não têm nem departamento comercial, são pouquíssimas que têm. E quando têm, fazem muito mal, porque não têm classificações necessariamente do que é um SDR, do que é um Qualificar líderes. sailor, e há Sim. como é que é a distribuição deles é pré-venda, venda, negociação Pós-venda. e pós-venda. Entretanto, aí exige, na verdade, habilidades tanto técnicas como comportamentais extremamente diferentes. Mas o que eu percebo aqui é que muitas das vezes as empresas não vendem, lhes compram. Como é que é esse fenômeno na tua percepção e o que é que nos está a faltar para justamente nós termos esse todo o processo de acompanhamento, como é, por exemplo, na realidade de onde nós viemos? Exatamente. O que acontece é que durante alguns anos o mercado, o nosso mercado fez-se por si, não é? Havia um grupo de empresas e de empresários que, que o negócio era meio que automático, porque o próprio contexto, a conjuntura, permitia que assim fosse. Era na altura que o câmbio era de 10, por exemplo, era na altura em que o próprio Estado, se calhar, tinha muita robustez para fechar grandes contratos, e então os negócios faziam-se por si. Há muita empresa, meu caro, que o dono, por exemplo, ficava meses sem colocar o pé. Uhum. Mas a conta estava sempre aí bem recheada, porque ele já tinha realmente contratos consistentes que garantiam isso. E essas pessoas ficavam numa zona de conforto, ficavam na sua zona de conforto. Ficavam extremamente confortáveis, porque aquilo que disseste bem, os clientes é que vinham. Sim. Ele não tinha que fazer Ele esforço não vende, nenhum, eles compram. não precisa ser, totalmente. Só que o cenário mudou. Sim. A situação do país mudou. O país entrou em diferentes crises, diferentes frentes. Quem tinha poder de compra deixou de ter poder de compra. E hoje as empresas estão a ver da pior forma, da pior maneira, obrigadas a reinventarem-se, a conseguirem realmente irem buscar técnicas para conseguirem alcançar os seus objetivos. E isso é um desafio. Por quê? Porque nós não tínhamos vendedores. Sim. Imagina, eu agora estou a precisar de vender, mas eu não tenho pessoas capacitadas para. Como é que eu faço isso? E então começa aqui a haver esse wake-up de hoje, por isso é que o mercado hoje até já está mais aberto para formações, hoje já se fazem alguns recrutamentos muito mais direcionados para se tentar aqui reverter este quadro, essa situação. Então o que confortava era isso, é porque realmente havia, o mercado fazia-se por si, mas atualmente já não é essa a realidade. O jogo mudou totalmente. E na tua visão, o que é que falta para o empresário angolano em termos de ação efetiva? Porque assim, eu entendo que muitas das vezes, e aqui mesmo falando de forma privada, eu até então pensava que muitas das vezes era falta de vontade de muita coisa. Mas eu começo a entender que é realmente falta de conhecimento. Sim, É que as pessoas, dadas vezes, não conhecem nem o seu produto, não é conhecem nem verdade. o seu serviço, não conhecem nem o seu processo. Se eles até fazerem uma coisa que eu já te ouvia falar muito, a jornada do cliente oculto, eles vão perceber que no final do dia, o que os clientes deles passam, É eles não verdade. aceitariam nem um dia passar. Sim. Então, como é que a Shirlene, como consultora, como formadora, tens trazido isso? Qual o desafio em termos de receber versus também tomar uma ação e como isso é recebido no ponto de vista prático e funcional?
O que acontece é que muitos dos empresários ainda não acordaram para a vida mesmo. Apesar desse contexto ter mudado, ainda continuam a achar que se calhar o grande desafio está no câmbio, lá está, em fazer diferentes Yeah, investimentos, yeah. em achar que inclusive que a equipa é que só não está a entregar porque também não quer, não por falta de preparo. Yeah, Muitos ainda pensam que questões de ética, até por exemplo um código de ética, um yeah, código de cultura, um procedimento é frescura, é yeah. perca de tempo. Então, enquanto essas pessoas estiverem tapar o sol com a peneira, Peneira, nunca sim. mais será domingo. Então, o que eu faço com os meus clientes é Você precisamente isso. não tem boa de dica. Enquanto a pessoa continua a tapar só com peneira, nunca mais terá domingo. Não desce para isso, só quero entender isso. Essa pessoa nunca mais será domingo e nunca mais chegará o dia certo para se implementar Fazer a determinada coisa. ação, exatamente, Ok. porque o domingo é aquele dia, se calhar, mais esperado para a sair em Descanso. família, Yeah, para yeah, descanso. Então, vais continuar sempre no sábado ou na sexta-feira, se não Boa. haver este despertar para a Yeah. vida. Então, o que eu passo aos meus clientes é isso: não adianta querer inverter a pirâmide. Sim. Porque no final do dia será retrabalho e você vai mesmo perder. Porque, apesar de haver este grupo que ainda está a dormir, há um outro grupo seleto que já acordou, Uhum. que está a fazer. E nós vemos hoje jovens, muito jovens, que já conseguem aplicar o funil de vendas, Sim. toda essa técnica que nós temos estado a falar, e estão a ter resultados excelentes, extraordinários. E muitos dos nossos empresários mais tradicionais, que até têm, se calhar, mais poder de compra, mais capital, continuam ali meio que fechados numa bolha, continuam muito resistentes à mudança. E então isso é que propicia que eles vão se afundando cada vez mais. E o que eu passo é isso: acorde para a vida. Tem que entender que capacitar a sua equipa não é um custo, é sobretudo um investimento. Melhor do que capacitar um profissional e ele, ou seja, pior do que capacitar um profissional e ele ir-se embora amanhã, é você não capacitar e ele continuar na sua equipa. Uau, e tocaste aqui num ponto que efetivamente eu queria tratar consigo, Uhum, que é uma coisa muito, mas muito sensível, posso assim dizer, na percepção dos empresários, porque é preciso percebermos uma coisa, Shirlene, uhum. que nós vivemos um país de um contexto de transição de geração a assumir cargos de protagonismo. Sim, Então é normal que muitas das vezes haja muita resistência para poder assimilar determinadas coisas, sim. sobretudo na percepção. E entrando aqui no campo da percepção, aquilo que é a tua última deixa, é qual a tua visão efetivamente sobre os líderes que não querem investir tanto na sua equipe, com medo de que depois de eu lhe preparar, eles vão para a concorrência? Porque isso é um fenômeno que acontece, não é porque a meu cartaz só quer inventar. Qual é a mensagem que você daria para eles, efetivamente, para alguém que pensa assim? Porque são muitos que pensam assim, acredita, Irlene? Não, é verdade, isso é um risco natural que está associado. Sim, Mas um líder de verdade, um líder no verdadeiro sentido da palavra, ele não tem medo de perder pessoas, primeiro. Depois, ele não tem também receio nenhum de capacitar, de exponenciar pessoas. sim. Porque um verdadeiro líder é aquele que faz outros líderes. Uau. Ainda que eu te capacitar muito bem, Amilcar, e por alguma razão já não ficares mais na minha empresa, orgulha-me saber que passaste por mim. E hoje estás ali numa multinacional. Hoje o Amilcar está-se a destacar no outro fórum. E vai ser o efeito natural. Eu conseguir depois ter outras pessoas na minha empresa, porque se calhar até essa vai ser uma referência que haverá, não, aquela empresa é um bom lugar para se trabalhar, porque de lá saem grandes profissionais. Obviamente que nenhum empresário, nenhum líder do topo, nenhum board quer que a sua empresa seja só sobre rotatividade, né? Isso até em termos de boas práticas de RH, Sim, nem é, sim, não, sim, o não foi turnover não é indicativo. o mais recomendável. Mas também temos que estar ali preparados que pelo menos uma taxa de colaboradores e dos bons terão mesmo de sair e de abrir mão. Mas tocaste num ponto que é Uhum, interessante, Shirley, mas está atrelado ainda à consciência, que é o tá. seguinte: nós aqui tem líderes que, se você sai, é um ato de inimizade com ele. Ele fecha-te todas as portas possíveis que ele conhece. Sim, sim, E para sim. quem pensa assim, qual é a tua resposta para com ele, a tua mensagem, sobretudo? Porque assim, eu aqui não quero só trazer uma coisa técnica, eu quero E trazer também uma coisa. romântica, Eu né? quero trazer uma coisa que é real, Real. porque há pessoas que vivem nisso, por exemplo. Só antes de responder essa questão, Sim. o subsídio que eu daria sobre os líderes que têm medo de treinar a equipe, qualificá-los e depois eles irem para a concorrência ou, quiçá, criarem as O suas seu próprio próprias projeto, empresas. seu negócio, Eu exato. tenho uma frase que responde isso de forma muito telegráfica, que é o seguinte: é pior do que você formar alguém e ir para a concorrência
é teres um funcionário incapacitado. Exatamente. Porque esse daí te custa muito mais do que efetivamente tu qualificares ele. Mas, entretanto, temos aqui esse dilema, Shirley. Nós temos aqui líderes que, se você sai, com ou sem a benção dele, é uma afronta direta àquilo que são as práticas dele. Em vez dele usar de forma referenciada, como você falou, que é o normal, Sim, que até sim acaba sendo. ele é o homem que ponto de vai vista. para todo mundo queimar a E tua imagem. Esse não uma presta, chamar, é por ingrato. exemplo. Exatamente. Então, qual é a tua visão sobre esses líderes e como é que eles têm que perceber que esse fenômeno das pessoas passarem por ti e justamente o que mais te eleva é o fato deles saírem bem preparados, porque no final do dia a empresa é como uma creche, é como uma escola, é como Sim, é como a um própria infantário. vida, né? Exatamente. Nem a vida é Você eterna. passa, o que vai se tornar amanhã, imagina, amanhã a Shirlene é a presidente da República. Vamos buscar a tua biografia da escola onde passou. E Exatamente. isso traz um dano positivo à Dá reputação da logo própria uma instituição de passaste. Então, qual é a visão que inquestionavelmente. você poderia trazer para esses líderes repensar essa forma de olharem isso? E também qual mensagem você passaria para esses colaboradores que intencionalmente também vêm mesmo como espião, né? Vêm para fazer as coisas depois Só para levam. aproveitarem, se calhar, também Exatamente. ali Porque também depois. temos esses dois lados. Não Sim, podemos, sim. como é que se diz? Puxas para a cabeça, deixas o pé, né? É verdade, temos que ser aqui realistas. Eu, a meu caro, enquanto formadora, a metodologia que eu uso muito é sobre atacar a causa e não o problema. Uau. Porque se nós atacamos o problema e a causa permanecer, volta e meia, retoma. Sim. É como, imagina que estamos com um curto-circuito em algum recinto. O quadro está a disparar com alguma frequência. Se eu for somente começar a levantar o quadro toda vez que dispara, eu estou a atacar o que é o problema, estou a tentar resolver o problema. Mas eu tenho que identificar por que o quadro está a disparar. Sim. Se calhar houve um curto-circuito, se calhar há aí uma sobrecarga. Então, eu resolvendo isso, com certeza o quadro não mais voltará a disparar. Por que o líder fica refém? Porque o termo é este mesmo, é sentir-se refém das equipas. E principalmente quando forem aí, quando se o profissional for bom, aquele destacado, o líder sente-se refém porque ele não tem processos. Sim. Amigo, por melhor equipa que você tenha, deve ter processos desenhados. Mas é de tudo, desde o processo de atendimento, o processo para a própria operação, né, para a execução, processo de finanças, processo de marketing, tudo extremamente desenhado. De tal sorte que se o João for-se embora e eu contratar o Antônio vai poder ter ali o passo a passo que o João usava. Uau. Será igual? Numa primeira fase, não. Yeah. Até porque o João também, quando começou, não era assim ainda perfeito. Ok? E o que você deve fazer ainda com este excelente colaborador? Aproveite mesmo que tem esse bom colaborador para que vocês possam reforçar, tornar os vossos processos mais robustos, Yeah. mais aplicáveis, mais funcionais. E se puder ainda, antes deste colaborador abraçar um desafio, já contrate o outro para que ele passe a experiência. Ok? Quando não há processos documentados, quando não há manuais de cultura, manual de ética, tudo isso, lá está aí que o líder fica vulnerável. Sim. Portanto, o líder que nos acompanha, porque a Milka pediu para trazer aqui a componente mais real, mais prática, mais do dia a dia. Invista nisso. E eu já, essa consultoria, caso esse líder não tenha essa competência, a consultoria, eu lhe ajudo a fazer isso. Desenhe os seus processos e assim você não será refém de nenhum E colaborador. como a Shirlene disse, primeiro uma PEA para depois você poder desenhar esse processo, porque no final do dia nós precisamos depender de processo e não de Não pessoas. de pessoas. Isso é tão real que eu não vou falar aqui o nome do banco, mas eu já vivi uma situação real que vontade de falar não me falta, mas por uma questão também ética. Eu fui para abrir uma conta num banco, Shirlene, e faltou um documento. E acredita, eu voltei dias depois e eu não estava à tona. E eu moro aqui na cidade. Dias depois, quando lá fui, para atender o mesmo processo, a senhora me disse que o senhor não está, e ela não poderia, porque ela não está a ver os meus dados. Eu falei, não é possível. Você não tem nem um CRM, no mínimo, para você entender que desse cliente ou desse colaborador faltou isso, eu vou dar continuidade. Ou seja, empresas grandes, como no caso da instituição bancária cometem esse tipo de erro de não ter processo e depender de pessoas. Crítico, e a Shirlene falou aqui muito bem. E parece brincadeira, mas isso é uma grande chave na roda, como dizem nossos irmãos brasileiros. Vamos depender do processo e não de pessoas. Empresas campeãs são empresas que têm cultura bem definida. Quando estamos a falar de cultura, é o que vocês fazem, como vocês fazem. É documentar tudo. É preciso perceber isso, exatamente. E às vezes há aquela questão, meu caro, de que esse assunto é só para grandes empresas. Não.
pequena, média, grande empresa, todas devem ter os processos desenhados. E porque se assim for, é isto que vai levar a sua pequena ou média empresa a se tornar uma grande empresa. Porque Yeah. você tem uma estrutura ali funcional. Boa, Shirley, estamos agora num dilema, que é o dilema da inteligência artificial. Mas não vou te trazer uma pergunta de clichê que se calhar estás a imaginar, não. O meu dilema que eu quero trazer aqui é: até que ponto nós hoje estamos a sair na era do atendimento para a era do autoatendimento? Qual é a tua visão sobre isso e como é que você passarias como antídoto para esses profissionais que ainda nem passaram para a era do atendimento? Já querem ir para o autoatendimento. Ah, E será que a tua pergunta também está aqui um bocado relacionada com atendimento robotizado? também, Nada humanizado? autoatendimento tem tudo isso, mas vamos ainda entrar no capítulo mais humanizado. Essa aqui é a introdução, estamos a entrar lá, Estamos a começar, nós estamos a emergir. estamos a emergir. Pois, eu acho que nós já estamos numa era, e eu acho que não tem mesmo como responder essa questão sem falar do atendimento robotizado, né? Sim, Porque tivemos numa era em que o atendimento era muito mecanizado e que ninguém estava mesmo mais a gostar disso. sim, Hoje as pessoas detestam ligar para call centers por Sim. essa razão, não é? Sim. Porque é tudo ali, lamentamos, senhor. Sim. Sim, senhor. Então, identificou-se isso e começou-se a humanizar mais a coisa. Hum. E aí há mete-se pelo meio. sim. Justamente na altura em que já se começou a humanizar isso. Eu acho que aí tem muitas vantagens, é como tudo, só que tem que ser usada com o devido cuidado. E nós estamos também numa era em que cada cliente é um cliente. Se tu me perguntas a mim qual é a fórmula de bolo para um atendimento de excelência, eu vou dizer, não existe. Hum. Shirlene, qual é a receita mágica para um atendimento por excelência? Não há uma única, porque cada cliente é um cliente. Cada pessoa é uma individualidade. E o que funciona com o Antônio não é o mesmo que funciona com o Carlos. Portanto, o atendimento de excelência é aquele que adapta-se ao perfil do cliente. Obviamente, tendo em conta ali os processos e procedimentos aplicáveis, não é? Dali que eu acho que as empresas hoje não se podem limitar a ter só o autoatendimento, por exemplo, ou a ter só o atendimento de IVRs, que é aquele tudo automático, o cliente clica 1, clica 2, nem a ter um atendimento só robotizado. É ter ali os diferentes canais à disposição e o cliente optar. O que é que você prefere? Um atendimento mais porque eu recomendo muito o autoatendimento para aquelas empresas que têm um alto volume de atendimento e que se calhar se tivessem no atendimento manual levaria muito mais tempo para poderem dar resposta ao seu cliente, e principalmente aquelas questões mais urgentes e mais básicas. Mas quando já estamos a falar de uma questão assim mais complexa, mais delicada, convém que o cliente tenha facilmente uma forma de falar mesmo com um operador para garantir este atendimento mais humanizado e que vá de encontro à sua necessidade. Maravilha, vocês estão a ver que a Shirlene mesmo entende da matéria. Então você que nos acompanhou até agora, esqueceste de nos seguir, porque eu também acredito que você esquece. Esqueceste de seguir, esqueceste de deixar o joinha e de comentar. Comenta, porque nós levamos tempo para produzir isso, para editar isso. E tudo que estamos a te pedir não é dinheiro, é pura e simplesmente que você compartilhe, subscreva no canal e ativa o sininho também para receber todas as notificações dos novos episódios que nós lançamos a cada semana. Shirlene, verdade. na onda mesmo da inteligência artificial, Uhum. automatizar os atendimentos, tu achas que o atendimento humanizado nessa ordem de ideia vai se tornar um produto de luxo? Não necessariamente, justamente pelo que acabei por né, falar no ponto anterior. Cada cliente é um cliente. Uhum. E penso que os clientes mais premiums são aqueles que precisam, que requerem ou que exigem um atendimento mais dedicado. Vou É te dar um justamente. exemplo prático, Shirlene, Uhum. não te cortando aqui o teu raciocínio. Eu, por exemplo, eu e o meu amigo, o meu sócio, o meu irmão Ted, nós preferimos nos atender no robô. Preferem? De verdade Pois, mesmo. pois. Porque nós não queremos falar com ninguém. Nós queremos. O processo está alinhado. Vou chegar e, epa, eu quero isso. Tem tempo para Quero muita isso. frescura, Não, né? não tem assim muito de te olhar mal, de te olhar, de ter muita opinião. E isso também tem a ver com o perfil, como você falou. Mas imagina, tem muita gente que é adepto de um atendimento mais robotizado. Sim, Agora, sim. por isso que a minha questão, de forma mesmo assim intencional, é nesta onda, onde o atendimento robotizado acaba sendo padrão, tu não achas que ter um atendimento humanizado vai ser um produto de luxo? O humanizado. Humanizado, Sim, eu diria que não é, justamente porque
cada cliente é um cliente. Se eu dizer, olha, o humanizado é de luxo, há clientes, e como é o teu perfil, pode desvalorizar o humanizado. Sim. Você prefere ir no McDonald's, né, e clicar ali, já Sim. tá, porque não quer falar com ninguém. Mas eu, Shirlene, já sou mais relacional. Sim. Eu, por exemplo, mesmo no atendimento presencial, para mim, me cativa muito mais um profissional que não se foca somente no objetivo, que é a venda, né? Que ele ainda pode fazer um comentáriozinho, que eu também falo algo e ele pronto, interage comigo, né? Sim. Há aqueles mais focados no que está a fazer só, né? Você diz, hoje está um dia bonito, e ele só diz, sim, sim, senhora, em relação aqui ao seu produto, né? Mas há aquele que tu diz, está um dia bonito, é verdade, eu também gosto, também aprecio. Para mim, Shirlene, Faz mais sentido. faz mais sentido assim. Mas para um outro perfil de cliente, já não. Então eu não diria que um é luxo ou outro não é luxo. O que é luxo mesmo, amigo, de verdade, é o cliente ter aí essas opções todas à sua escolha. Ok. E ele escolhe. Estou no McDonald's, eu que sei se vou lá para os caixas falar com aquelas senhoras ou se fico aqui no automático, né, no robotizado. Isso é que é luxo. Maravilha. Shirlene, na tua experiência, as empresas fazem esforço para chegarmos na última etapa, que é de satisfação do cliente para poder fidelizá-lo, ou tem sido mais uma consequência de todas essas ações que elas vão fazendo, na tua percepção? Olhando para a grande maioria, ainda não se esforçam para satisfazer ou encantar o cliente ou tirar aquele uau do cliente, né? Não, a grande maioria ainda não. Isso porque a grande maioria também ainda não entendeu a importância do cliente. Nós ainda temos empresas e profissionais que ainda estão naquele dilema de se quem tem razão é o cliente ou o profissional. Eu já costumo dizer, empresa que já entendeu a importância que o cliente tem para o negócio, ela não está nessa luta de que quem tem razão é o cliente ou a empresa. O que ela quer mais é resolver as questões do cliente, ir de encontro à necessidade do cliente, porque ela sabe que no final do dia o que garante que o seu negócio possa escalar para o próximo nível são clientes satisfeitos e fidelizados e que recomendam. Porque porque assim, o marketing boca a boca continua a ser o maior marketing que existe nessa vida. Até a própria internet só vem aqui dar mais, impulsionar ainda mais o marketing boca a boca, porque se antes eu tinha que estar pessoalmente com a Milcar para poder falar que gostei de um estabelecimento ou de um produto ou serviço. Hoje é rápido. Usei, já estou a postar no meu Instagram. Quantas pessoas lá estão, já estão a ver. Eu, antes de vir para aqui o podcast, fiz uma make-up, né? Que está linda e maravilhosa. Aproveito e mandar um beijo para o Hernani, Por meu acaso? make-up artist. Ah, E já postei, já marquei o Hernani. Eu tenho mais de 2.000 seguidores nas minhas redes sociais. Isso de fixos, né? Mas depois o alcance yeah, ainda pode ser maior. Portanto, mas se o Hernani não me maquiasse bem, yeah. se o Hernani até maquiasse bem, mas não me tratasse bem, eu não iria fazer isso. Portanto, hoje existem dois grupos, mas o que faz aquele esforço realmente para satisfazer o cliente ainda é a minoria. Tanto é que mesmo as empresas que vão solicitar proativamente a formação de atendimento por legislação são aquelas que já têm minimamente um bom atendimento. Sim. Geralmente são o segmento do beleza e bem-estar, Uhum. investe muito em informações de atendimento por excelência, mas são segmentos que tu entras e tu já encontras minimamente um lugar acolhedor, Sim. pessoas a atenderem lá com um profissionalismo, já te dão sempre um mimo, né? Um bolo, um over-deliver e Sim. tal. E outros segmentos semelhantes, ou que vendem, por exemplo, carros de luxo, enfim, são os que já fazem bem, são os que querem aprimorar mais. Agora, os que ainda não fazem bem, ainda não acordaram para a vida. Lembrei aqui do assunto que eu queria falar, que eu queria que você falasse, Uhum, que é sobre a necessidade de nós metrificarmos os NPS, e certo. depois tu vais falar o que é isso efetivamente. Eu lembrei aqui que, vezes lá, eu na via pública vejo um camarada andar tão mal e depois lá no carro dele tá, informa como é Como que eu conduz. conduzo. Crítico. Yeah. Mas eu queria que você falasse um bocadinho sobre a importância do NPS para outros clientes, porque imagina, eu sou um tipo de cliente que eu sou aquele que não fala. Eu vou para o lugar, vou sentar, vou ouvir tudo, vou me retirar, mas nunca mais volto. Então, há pessoas que falam, mas eu sou também daquelas pessoas que antes de ir no negócio, eu faço review, vou ver o que outras Pois, pessoas acharam da sim. experiência que tiveram. Então, eu queria entender do teu lado quais são os pós e contras, De sobretudo para as mensurar, marcas, né? exatamente.
as marcas entenderem que existe esse tipo de perfil. E eu efetivamente sou esse perfil. Eu sou o tipo de cliente que não me importa em pagar muito quando o atendimento é bom, o produto é bom e faz uso daquilo que eu estou a consumir. Agora, quando eu sinto que me estão a roubar, estou a pagar uma experiência que está abaixo daquilo que eu estou a pagar, eu fico frustrado e falo para todos meus amigos nunca mais irem naquele sítio, tá sabendo? Sim, eu até estou aqui à procura das palavras de Sam Walton. Acho Ah, que eu encontrei. yeah. Para responder a essa questão, eu vou ler aqui, permita-me, Por favor. umas palavras de Sam Walton. Sam Walton é nada mais, nada menos do que o dono de uma grande rede de lojas americana, né? Sim, Sim. riquíssimo. Ele disse o seguinte: Sam Walton, fundador da maior rede de varejo do mundo, denominado Grupo Walmart, Sim. e do Sam's Club, com quase ou com mais de 5.000 lojas. Ok? Ele diz: eu sou o homem que vai a um restaurante, Yeah. senta-se à mesa Uhum. e pacientemente espera enquanto o garçom faz tudo menos atender o meu pedido. Yeah. Eu sou o homem que vai a uma loja, espera calado enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Ele diz mais: eu sou o homem que explica a sua desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama quando recebe apenas após 3 semanas. Eu sou o homem que, quando entra num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Por último, ele diz: eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que as recepcionistas e os caixas terminem as suas conversas com os seus amigos e espera pacientemente enquanto os funcionários trocam ideias entre si ou simplesmente abaixam a cabeça e fingem não me ver. Você deve estar pensando que eu sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. E ele questiona: sabem quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca volta, ou seja, que não volta nunca mais. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda a ordem, tentando me levar de novo à sua firma. Yeah. Quando fui lá pela primeira vez, tudo que deveriam ter feito era apenas a pequena gentileza, tão barata, que era um pouco de cortesia. Uau, uau. Né? Até merece aplausos essas falas. Yeah. Estão Walton. Então, ele é um amigo da vida. Eu sou E ele, assim, sou e ele simpático. narrou claramente, Yeah. ou nos fez aqui claramente A perceber que repensar sobre muitas atitudes sobre as que nós temos no dia a posturas, dia, exatamente. exatamente, e mais do que isso, nos mostra aqui claramente que o pior cliente para as marcas, para as empresas, não é o cliente que reclama. Yeah. Essa até que eu estou bem. É o Sim, cliente que já é não isso que volta. reclama, porque o que acontece é os profissionais ficam na defensiva, não é? Yeah. Com 7 pedras para Yeah. cima do cliente que faz uma simples reclamação. Yeah. Mas afinal, ele não está a reclamar, só está a dar uma segunda chance Yeah. de você fazer Pra melhorar. melhor. Porque o que não reclama, como a Milcar, como Yeah. Sam Walton, esses sim causam mais dano reputacional. Ele deixa de comprar e com certeza que vai comentar com um amigo, com um primo, com um tio, que também hão de deixar de comprar. Não, afirmativo. Grande cena. Grande cena e nos colocou aqui naquele momento. Um choque de Tava realidade. tipo aquele filme do Titanic, aquele suspense bem interessante. É verdade. Olha, tem aqui um outro ponto, assim, bem na reta mesmo final, porque nosso podcast não demora, como eu te falei aqui, é short stay. Pragmático. Yeah, né? exatamente, porque é o centro de negócio. Sim. Só tem que ver aqui, colher aqui determinadas Sim. Fez as abordagens que ele vai anotações. poder usar na sua empresa e doravante vai nos dar feedback. Olha, usei aquela estratégia que a cliente falou e fez todo sentido. Tem um negócio que eu aqui me incomoda muito, e tu como especialista vais aqui concordar comigo, que a premissa comercial, ou sobretudo de atendimento, ela premia muito a ideia de que é muito, mas muito mais barato reter um cliente do que conquistar um novo cliente. Mas parece que aqui as pessoas vão na contramão. Eu vou dar um exemplo concreto. Também um banco, porque os bancos aqui. Tu tá a Banco aqui pecar, tem né? que nos contratar A mesmo, banca, é sim, verdade. por Não, favor. tem que nos contratar porque A falham banca mesmo tá a muito. pecar, não E a é? minha experiência com. E esse é outro banco. Meu Deus, A meu minha Deus. experiência. E olha que também não sou um cliente qualquer. Já estou até num nível bom. Sim, já é um cliente percebe? prestígio, um cliente Prestígio, premium, estão mesmo a perder a Moemo, não sei o quê. oportunidade. E Sim. ainda vivo esses traumas. Agora imagina quem não é. Mas o ponto é, aqui estamos a fazer uma crítica na contramão do Sam Walton, porque nós aqui queremos efetivamente que vocês melhoram. Exatamente. Estamos a vos dar uma oportunidade. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eles ligaram para mim, o gerente, olha, temos aqui um produto financeiro da empresa, e eles vão mesmo ver.
E para os novos investimentos, nós estamos a dar, por exemplo, 18% ao ano, e para os antigos, mantém 11%. Eu falei, vocês são loucos. Assim foi, eu falei, vocês são loucos, no mínimo. Então, vocês estão mais preocupados em captar novos clientes do que reterem. Os Agora, que já têm. imagina, eu vou sair daqui, vou ir para outro banco que me está a dar a mesma coisa. Qual a tua visão sobre isso? Porque eles fazem repetidamente isso em todos os bancos. Eles que podem aqui mesmo me ouvir. Eu não sei quem é o vosso consultor. Eu não sei onde é que vocês aprendem isso. Mas está errado isso. Deixa-me ver se percebi. Ele está a tentar vender um produto para si e diz que para os antigos a taxa é mais reduzida. Para os novos investimentos, a Uhum. taxa é alta. Para os antigos que já lá estão, têm já aquela DP. Percebi. Isso é uma estratégia para a captação de recursos. Mas é mal Porque feito. os bancos precisam consistentemente de injeção de capital novo, né? Capital fresco, por assim dizer. E então, isso é um incentivo que o Amilcar vá para os outros bancos, tirar os dinheiros que lá tem e deposite, porque se rentabilizar aquele que já tem, para ele, enquanto banco, ok, eu já estava mesmo com esse dinheiro, já estava a contar com esse dinheiro para intermediação financeira, então me raspa aquele que está embaixo do teu colchão, que está no outro player, e me traz, é uma estratégia que eles usam. Talvez a narrativa tem Era de justamente onde eu mudar, queria falar. já não está a funcionar, É né? aí onde eu queria falar, porque assim, existe o que a gente chama de nível de conscientização. Eu, por exemplo, Amilcar, você me falar isso, eu me sinto desrespeitado, primeira coisa. E a segunda coisa, a forma de você falar isso seria talvez diferente, que era o seguinte, eu se fosse nessa posição, eu diria, olha, senhora Shirlene, tudo bem? Olha, nós estamos aqui em um novo programa, que é para novos investimentos. Entretanto, Exatamente. como o senhor Amilcar já é nosso Exatamente. cliente, queremos de alguma forma poder privilegiar já esses clientes, desde que façam mais um aporte de Y. Depósito novo, exatamente. Tu vais sair de 11 para X. Aí é outra conversa. Agora, meio que eles te obrigam em tu perceberes que eu que já estou lá, não sou visto. Quem está a Sim. vir aqui é O abraçado. capital que eu já tenho ali já não serve para vocês. E não faz sentido, porque Sim. na ânsia de querer pegar todo mundo, você não vai pegar Quem nada. tudo quer, tudo perde, né? Exatamente. E em comunicação assertiva, né, as formações que eu ministro sobre comunicação assertiva, falamos muito sobre isso, o discurso. Não sei se já viste um vídeo que às vezes vai rolando aí nas redes sociais, que é de um senhor pedinte, né? Alguém, pronto, uma pessoa mais humilde que precisava de algumas doações, né? Algumas esmolas, pronto. Uhum. Ele estava com lá um recipiente para que as pessoas possam pondo moedas, dinheiros, e ele é deficiente visual. Então ele dizia que eu sou cego, não consigo ver, por favor, me ajude. E poucas pessoas estavam a ajudá-lo. Até que foi uma jovem, pegou no mesmo folheto que ele tinha, no cartaz, né? No verso, escreveu: está um dia lindo e eu não consigo ver. Ajude-me, por favor. E ela pôs aquilo visível. E o senhor só começou a sentir que, de repente, começou a cair. muito dinheiro, muita gente a pôr, quase que o baú que ele tinha ali estava já a Já tava transbordar. cheio. Yeah. No final do dia, ele sabe que foi alguém, ele sente, né? Porque muitas pessoas, quando não tem um dos sentidos, apuram os outros. Outros, sim. Ele sentiu que houve aí alguém que fez algo. E depois daquilo, começou a ter muito dinheiro. E depois, no final do dia, questionou ela: o que você fez? Yeah. Lá ela mostrou que foi essa frase. Então é isso, comunicação assertiva é isso. Yeah. É você, às vezes, a mesma informação conseguir passar de uma maneira totalmente diferente. É só mudar a narrativa. É só mudar a narrativa. Também tem a história do rei, o sonho do rei. Um rei, não sei se temos aqui tempo para eu narrar assim muito rapidamente. Um rei, certa vez, teve um sonho, tempo antes de Cristo. E naquela altura haviam intérpretes de sonhos, pessoas específicas Não que faraó, interpretavam né? sonhos. Não. E ele chamou um dos intérpretes para, né, decifrar o sonho que ele teve. E o primeiro intérprete chegou e disse: olha, rei, esse sonho, assim, ser já pragmático, esse sonho significa que o rei, porque ele sonhou que tinha perdido todos os dentes da boca. Ficou assustado, não é? Quem não assusta? O primeiro homem chegou e disse: olha, rei, esse sonho significa que vai perder todos os membros da sua família. Vai ficar órfão. Da sua linhagem, o senhor vai ser o único que vai estar na terra. Ele, meu Deus. Ele mandou logo os seus serviçais para aquele homem. Ele disse: quem és tu? Para me dizer que eu vou perder toda a minha família. Você tá maluco? Chamou todos os serviçais aí do castelo, aniquilem esse homem. Depois chamaram um segundo intérprete. O segundo intérprete chegou e disse: olha, rei, este sonho significa que dentro de toda a sua linhagem em vida, o senhor será o mais longevo. O senhor rei será o que mais anos de vida terá. Será o último a morrer. O rei, a sério? Juro?
Sim, Mesma sim, coisa que falou. exatamente, mas numa perspectiva totalmente Mudou a diferente. narrativa. Depois o rei mandou servir um banquete para este Pra ele. homem, tratou-lhe com pompas e circunstâncias. Então é sobre isso. As instituições bancárias estão na hora de wake up, se já não está funcionando. E é medir também, né? Nem respondo, falamos sobre o NPS. O NPS também veio um bocadinho para isso, Sim. para começar a medir se está a fazer sentido para os seus clientes esse produto, esse serviço, essa narrativa e poder ali reverter, mudar o curso da coisa. Era haver ali, olha, senhor Amilcar, temos aqui uma nova solução, seria interessante se o senhor visse ali investimentos para poder aplicar neste novo... Porque outra deixa que esta técnica que a banca usa faz, e eu já fui bancária por 7 anos, vou falar aqui clara e abertamente, é que inclusive alguns clientes tiram aqueles recursos, porque eles estão a dar essa abertura. Já sei de clientes que tiravam, né? Queres novo recurso? Tá bem, eu vou pegar nesses 20 milhões que eu tenho, vou transferir ainda para outros players, depois volto a porta aqui novo recurso. Exatamente. Tá vendo? Então propiciar isso, mas se a narrativa fosse mais assertiva, talvez nem propiciasse. Uau. Na parte do NPS, eu acho que é imperativo, sim, que as empresas metrifiquem, né? Porque o que não é mensurado não se pode melhorar. Não se gera, E exato. eu acho que, justamente, nós precisamos, para ter empresas fortes, precisamos medir o sucesso dos nossos atendimento, dos nossos produtos e dos nossos serviços, sobretudo. Queria aqui, de forma mesmo finalizar, qual é a tua visão sobre a venda consultiva e não consultiva? Que é o cliente ou o vendedor que nem sabe o que ele está vendendo. Está fadada ao fracasso, né? Está fadada ao fracasso porque vende melhor quem conhece o produto. Eu vou falar com mais propriedade, com mais certeza, todas as especificidades. Uma vez, amigo, eu costumo narrar muito isso nas formações. Fui comprar ração. O cão. Para cão. Yeah. Ração, na minha perspectiva, é só ração, né? É só ração. Mas o jovem que lá estava deu-me um show de atendimento a vender ração. Eu saí de lá e disse, uau, esse senhor sabe exatamente o que quer e aonde quer chegar. Ele me falou, primeiro fez questões, porque um bom vendedor pergunta qual era a idade do cão, a raça, o tipo. Me falou que tem rações que têm ovos, rações que não têm ovo, ração que depois são mais para cães mais robustos que ração... Eu disse, uau! Eu que quis comprar só, se calhar, levei já 2 pacotes de ração, que se calhar queria levar a marca menos em conta, levei a outra mais em conta porque ele mostrou certeza. E porque depois, nos perfis de clientes, nós temos clientes inseguros, indecisos, clientes detalhistas, e quando o profissional tem propriedade, conhece e vive a jornada do cliente, ele tem mais chances de vender. Por isso é que eu geralmente recomendo também aos meus clientes, donos de negócios, que possam propiciar mesmo uma experiência imersiva sobre o produto ou serviço aos seus funcionários. Às vezes a falha começa no líder. Ele é dono de um restaurante, mas o colaborador mesmo lá que atende a sala nunca provou um determinado prato. Nunca nem comeu. A picanha dele, porque a picanha dele é só para cliente. Exatamente, só como os restos. Então, faça mesmo ali uma atividade de degustação, seus profissionais provarem aquilo. Façam também fichas técnicas. Nós, na escola em que viemos, que é o Brasil, existe ficha técnica de tudo. Tu sabes que eu também tenho um investimento em restaurante, né? Sim, lá no Brasil, sei que sim. Sei que sim. E isso que você está a falar é uma coisa que nos salvou de muitos problemas. Mas enfim... A ficha técnica deles provarem... Não, a necessidade de termos ficha técnica e deles comerem a comida, que é para entender o que é que o outro recebe do outro lado. Isso é muito importante, parece assim balela que estamos a falar, mas faz toda a diferença. Senhores líderes, nós estamos a bater muito na tecla sobre a liderança, que a liderança humanizada é pautada em exemplo. Nós devemos colocar pessoas que efetivamente estão comprometidas com a nossa causa, pessoas que conseguem vislumbrar a experiência do dia a dia. Então, se nós queremos literalmente vender uma ideia de humanismo, precisamos ser humanos com aqueles que trabalham conosco. Isso não pode ser só um discurso, exatamente. Não pode ser um discurso, porque depois isso é transversal a tudo ou todas outras coisas que acontecem, como, por exemplo, queixam-se muito de roubo, queixam-se muito de tantas outras coisas que advêm, na verdade, só de uma cultura que não privilegia necessariamente colocar
os colaboradores no centro da equação. Exatamente. Por isso é que hoje já se fala em experiência do colaborador antes de se falar em experiência do cliente. Sim. E já se fala em colocar o colaborador no centro, né, das decisões. E eu digo mais, o atendimento de excelência começa de dentro para fora. Se Exatamente. você não arruma a casa dentro, o atendimento externo não será uma consequência. Sim. Mas quando você faz primeiro por dentro, o externo será uma consequência. E também começa de cima para baixo, que é a liderança, tomar decisões que vão de encontro ao cliente, tomar decisões que privilegiem o cliente interno e externo, e o resto será uma consequência, um sucesso. Maravilha. Minha mana, a título mesmo conclusivo, eu Uhum. queria que tu falasses sobre as tuas soluções, sobre o que você faz, como as pessoas podem te achar, que é Perfeito. para naturalmente aqui matamos isso com chave de Sim, ouro. E os resolvermos. empresários, os empreendedores que estão do outro lado, doravante já sabem que precisam sim ter um atendimento de excelência, que é pautado não somente em resultado, mas também é pautado em toda essa construção de dependemos de processos e não de pessoas. E a Shirlene é super para poder fazer isso. Então, Shirlene, é contigo. É verdade, esse é o meu propósito, é a minha causa, é o desafio que eu abraço. Eu costumo dizer que a minha missão, eu quero é pintar a Angola verde, porque as cores da Joxeri, a cor predominante é o verde. Vão te confundir com o Nito. É a verde, mas não tem verde. Só tem verde. E, portanto, nosso objetivo é esse, é tornar o atendimento em Angola elevado ao mais alto nível. Estar aos padrões nacionais e internacionalmente aceitos. Eu quero que um cliente que foi atendido em Paris, um cliente que foi atendido na Suíça, chegue aqui e encontre um nível semelhante de Sim, sim. atendimento. Portanto, para isso, a minha página pessoal, Shirlene Lino, encontram as soluções, e tem a página Jochieri, Jochieri, Jochieri Formações, onde também espelhamos todas as soluções que temos, que são as formações de atendimento por excelência, gestão de reclamações, comunicação assertiva, ética profissional e outras. Para além disso, nós temos os acompanhamentos, os serviços que vêm atrelados, não é? Porque nós, quando começamos a administrar as formações de atendimento, eram só para as equipas. Depois vimos que, afinal, os líderes é que estavam a falhar. Sim. Então, temos também uma formação para líderes de equipas de atendimento, supervisores, gerentes e etc. Temos o serviço de acompanhamento side by side, pós-formação, porque também não basta só você capacitar a sua equipa, e depois não haver todo um acompanhamento. Temos esse acompanhamento, temos o serviço do cliente oculto, que o amigo já falou aqui bem, que nós fazemos passar por clientes, mas no final do dia, para aferir, é uma ferramenta de controle de qualidade. Sim. É para aferir se a sua equipa está a cumprir com os processos e procedimentos de atendimento. E depois disso, vamos dando insights para melhorarem a performance. E temos, por último, mas muito importante, o serviço de pesquisa de satisfação, que é ajudar-te a mensurar, não é? Que a questão comigo eu tinha feito, a mensurar a satisfação do seu cliente, é você ouvir efetivamente a voz do cliente, porque não é somente sobre perguntar ao cliente se gostou ou não gostou do produto. A pesquisa de satisfação, ou o NPS, que é o Net Promoter Score, permite você, com o cliente de forma anônima e confortável, poder avaliar o seu atendimento em diferentes perspectivas. E assim você vai ouvir a voz do cliente e poder implementar também melhorias. E nós temos isso, nós, para além de elaboramos o inquérito que os clientes respondem, depois fazemos um relatório, porque o sistema que nós usamos nos dá gráficos, relatórios de como é que estes clientes estão a avaliar este estabelecimento, esta empresa, e estes gráficos vêm seguidos de recomendações. Nós vamos dizer, olha, a Ferri, os clientes estão a dizer que gostam mais do A, do B, atendimento às segundas-feiras, formações no dia tal, estão a dizer que as cores aqui da Ferri precisam de melhorar, a água, tal, e vamos dar recomendações enquanto especialistas para que você melhore. Então, Jochieri Formações e Shirlene Lino. Maravilha. Tivemos aqui com a grande Shirlene Lino, ela que vocês viram domina essa matéria como ninguém. Então, tudo já foi dito, até o que não foi dito também foi dito. Então, não adianta só ficares pelos cortes, assista mesmo o conteúdo até o final, porque não tens nada a perder, só tens a ganhar. Efetivamente, você que não nos acompanha, mais uma vez, o momento de nos acompanhar é este, porque tu vais estar fadado ao sucesso. Se você não nos acompanha, claramente tens muito mais a perder do que ganhar. Esse sim foi mais um podcast do Centro de Negócio Ferri e a minha convidada foi Shirlene Lino. Nos vimos num outro episódio. No mais, tamo junto. Saúde. Alô! Boa.